Olá a todos e todas, me chamo Paulo Fernandes Marcusso, sou professor na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, nas disciplinas de Patologia Clínica Veterinária e Clínica Médica de Cães e Gatos. Primeiramente, gostaria de agradecer a toda a equipe do TEXA, esse laboratório tão importante no cenário nacional, e parabenizar pelo evento maravilhoso, na qual tenho a honra de fazer parte. E hoje, vou conversar com vocês um pouco mais acerca dos avanços diagnósticos que nós temos na identificação, né, diagnóstico clínico e laboratorial de cães e gatos com sepse. Né? Então, estou à disposição para também tirar dúvidas posteriormente, né? Fiquem à vontade, meu e-mail vai estar no final desta apresentação. Inicialmente, é importante que a gente primeiro entenda melhor qual a importância de reconhecer a sepse. Né? A gente tem essa importância tanto na medicina humana, e a gente tem que também levar toda essa preocupação para os nossos pacientes caninos e felinos também. Haja vista que temos poucos dados na medicina veterinária para nos ancorar nesse diagnóstico que, se for cada vez mais precoce, obviamente, vai ser mais favorável para o tratamento e, portanto, para o diagnóstico dos nossos pacientes. Esse vídeo é um vídeo interessante, que eu vou passar para vocês, refere-se a gente entender um pouco melhor, né, o que é sepse e a importância dela. Segundos, alguém morre de sepse. Sepse é uma emergência. Sepse é a via final comum para a morte da grande maioria das doenças infecciosas em todo o mundo. Surge quando, no combate à infecção, o sistema imunológico lesa os tecidos e órgãos de uma pessoa. Isso pode levar à falência de órgãos e, finalmente, à morte. A maioria das infecções pode causar sepse. Entre elas estão infecções comuns, como pneumonia, infecções urinárias, infecções abdominais, infecções na pele ou em feridas, ou meningite. A gripe sazonal, a malária, a dengue, a febre amarela e o ebola podem causar sepse. Mais de 80% das infecções que levam a sepse são contraídas fora do hospital. Qualquer um pode ter sepse. Pessoas com um sistema imunológico enfraquecido estão especialmente em risco. Isso inclui adultos com mais de 60 anos, crianças pequenas com menos de 1 ano, pessoas com doença crônica do pulmão, fígado ou coração, pessoas com diabetes ou AIDS e pessoas sem o baço. Mas a sepse pode ser prevenida. A maneira mais fácil de prevenir a sepse é, em primeiro lugar, prevenir a infecção, o que pode ser feito por meio de vacinação e de higiene básica. Se uma infecção levou a sepse, ela deve ser reconhecida rapidamente e a fonte da infecção tratada com antibiótico. O tratamento precoce da infecção e o reconhecimento precoce da sepse salvam vidas. A sepse pode ser detectada pela presença de sintomas como sensação de confusão e fala arrastada, extremos tremores, dor muscular, febre, passar o dia sem urinar ou falta de ar, sentimento de morte iminente, equimoses, manchas escuras ou pele pálida. Sepse é a maior causa de morte evitável em todo o mundo. Ela afeta 27 a 30 milhões de pessoas por ano. 6 a 9 milhões morrem. Muitos sobreviventes enfrentam consequências a longo prazo, como perda de dedos ou membros, falta de memória e dificuldade de concentração, ou transtorno de estresse pós-traumático. Pode ser evitada pela vacinação, medidas de saneamento, como acesso a instalações sanitárias limpas, e água limpa, parto em condições higiênicas adequadas e, acima de tudo, conscientização. Você pode ajudar na luta contra a sepse. Conte sobre ela a seus entes queridos. Participe do Dia Mundial da Sepse, no 13 de setembro, todos os anos. Doe para ajudar na conscientização, prevenção e pesquisa. Enquanto você está vendo esse vídeo, a sepse matou 55 pessoas.
Sepse é uma emergência. Quanto mais pessoas souberem sobre ela, mais seguros todos estarão. Área Sepse. Salve vidas. Então, eu trago, né, esse vídeo para a gente realmente refletir e pensar, né, na importância da sepse na medicina humana. Obviamente que ele traz essas informações, mas não pensem que é diferente. Na verdade, a gente tem um subdiagnóstico de sepse na medicina veterinária e a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa estudar mais sobre isso e até mesmo criar dentro dos nossos ambientes de atendimento, de internamento, mecanismos, protocolos operacionais padrões, né, para que possamos reconhecer precocemente a sepse e assim, obviamente, tomar as medidas necessárias para que os nossos pacientes tenham uma maior sobrevida e um melhor tratamento. Obviamente, se a gente for falar, né, de fisiopatologia, a gente podia falar horas de fisiopatologia da sepse, que é bem complexa, que envolve diversos fatores. A gente vai trazer para vocês coisas bem pontuais para a gente também ir reconhecendo, entendendo melhor o mecanismo, né? Esse mecanismo ele vai envolver o sistema imunológico e, portanto, as células inflamatórias, bem como a cascata de coagulação. Então, a hemostasia também participa desse processo complexo. É importante que a gente saiba, né, quando a gente estuda às vezes as coisas separadas, né? Então, a gente vai estudar, por exemplo, lá na patologia geral, vai começar a estudar o que é inflamação. Né? E coloca lá, inflamação, que é uma resposta do tecido vascularizado frente à agressão química, física e biológica, visando destruir, diluir ou eliminar o agente. Em definição, seria isso. E depois a gente vai lá e estuda depois isso mostra a hemostasia, né? Hemostasia primária, secundária, terciária, que a gente divide de forma didática. E a gente, por vezes, né, tem dificuldade de entender esses processos como processos que acontecem simultaneamente, né? Ao mesmo tempo, né, que a gente tem a resposta do tecido vascularizado frente à agressão com um processo inflamatório, a gente tem também, obviamente, o mecanismo de hemostasia ocorrendo no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Existe, sim, uma interação desses processos, né? Esses mecanismos compensatórios, esses mecanismos de proteção fisiológicos, né? E isso não é diferente também no desenvolvimento da sepse. Então, a gente tem uma agressão local, obviamente, né? Que a gente vai estar sempre ligar essa agressão local, obviamente, a uma infecção, né? Então, para ter sepse, eu preciso ter uma infecção. A resposta do seu hospedeiro, ou seja, resposta de proteção contra essa infecção. Depois, obviamente, uma sistematização desse processo inflamatório, que vai gerar sinais clínicos sistêmicos importantes. E, obviamente, vai ativar vários mecanismos compensatórios, né, que visam aí, obviamente, controlar toda essa resposta. Todavia, dentro dessa resposta, do desenvolvimento dessa resposta, vai existir uma dissonância. Ou seja, eu tenho ali, em processos regulares, né, em processos organizados, o controle de substâncias pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, né? E quando isso sistematiza e sai do controle, mesmo após a ativação de mecanismos compensatórios, eu vou ter a progressão dessa resposta de forma acentuada e sistêmica, bem como também a progressão da infecção, que pode levar, óbvio, à síndrome de disfunção de múltipla de órgãos e, obviamente, ao óbito desse paciente. A gente tem que relembrar, para não entrar muito também em teoria, mas só relembrar que é importante, né, que todo esse processo, ele é mediado pela resposta do hospedeiro, né, é muito importante a gente relembrar dos Toll-like, que são receptores importantes, bem como os CD14, e também um receptor super importante, que vão reconhecer aí esses padrões associados, moleculares associados a patógenos, né, tanto aos patógenos quanto aos produtos deles. Isso é importante, porque isso inicialmente vai dar esse gatilho para o desenvolvimento da resposta, não só ampliação da resposta imunicelular, mas também o desenvolvimento da resposta imunimoral
e, portanto, obviamente, liberação de mediadores inflamatórios importantes, como a interleucina 1, fator de necrose tumoral alfa, e vai aí, obviamente, essas citocinas vão ativar, diferenciar linfócitos TH1, TH2, linfócitos B, dando sequência e o desenvolvimento da resposta imunológica, e, obviamente, lembrando, né, que a gente vai ter, sim, uma importante correlação entre a inflamação e coagulação, obviamente. Então, existe a produção de fator tecidual, que vai estimular a coagulação, vai estimular o processo, dentro do processo hemostático, bem como, então, esse processo de defesa e de hemostasia ocorrendo de forma simultânea, correlacionada e importante, que vai gerar alterações sistêmicas que, se entrarem em dissonância, sim, podem gerar a sepse. E, na questão dos humanos, né, o que nós vemos é, historicamente, uma mudança no reconhecimento da sepse, também em humanos. Então, também é um desafio na medicina humana. Todavia, a medicina humana apresenta passos largos em nossa frente, comparativamente à veterinária, porque existe banco de dados. Então, existe várias informações internacionais, em conjunto, que eles fazem toda essa troca de informação, pesquisadores, centros de estudo, que conseguem dessa forma, identificar, obviamente, essas alterações de forma mais dinâmica, mais rápida. E essa é uma grande dificuldade que a gente vai encontrar na medicina veterinária. Historicamente, né, a gente tem datas importantes aí relacionadas a essa definição de sepse, né? A gente vai começar como sepsis 1, em 1991, no qual a gente tinha termos, né? A CIS, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, amplamente utilizada ainda na veterinária ainda. A sepse era considerada quando o animal tem, aqui, né, humano, quando o paciente humano apresenta CIS e mais infecção, daí eles considerariam sepse. Também tinha um termo muito inadequado, né? A gente pensa hoje, na época talvez teria sentido, mas hoje a gente vê que não tem sentido, sepse grave, né? A sepse mais disfunção orgânica, né? Então, o paciente está em sepse, mas está tranquilo, é de boa, não é de boa, né? Um paciente está em sepse é sempre grave, né? Choque séptico seria a sepse mais essa hipotensão grave, não responsiva, a intervenções medicamentosas. E a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, que seria essa falha orgânica de mais de um sistema, e a gente tem mecanismos, né, tanto na medicina humana como na medicina veterinária, para identificar essas falhas orgânicas. Depois, em 2001, a gente teve o sepsis 2, que ele foi um documento que foi organizado muito técnico. Então, o que ele apresenta? Ele apresenta diversas novos parâmetros, novas definições, eles fazem subclassificações, como a subclassificação do Piro, né, que também é uma forma, né, de ter uma tentativa de identificação precoce de parâmetros importantes, e apesar de teoricamente ser um documento muito rico, observou-se que a utilização da sepsis 2 na prática não levava a bons resultados. Ou seja, um documento bonito, técnico, com muitas informações, mas que na prática, quando os médicos levaram para, vou definir a partir do sepsis 2 se esse paciente está em sepsis ou não, ele não funcionava muito bem. Então, era pouco aplicável e, portanto, havia necessidade de uma alteração, que demorou a vir, né? A gente considerar, demorou a vir. Em 2016, que a gente tem a sepsis 3. Então, vejam a quantidade, né, de pesquisadores aqui. Então, é muito importante ter essa
troca de informações, né, pesquisadores de várias partes do mundo, para entrar num consenso mesmo de definição de sepse e choque séptico, e daí mudou-se muita coisa, e essa é a mais nova que temos, a que está sendo utilizada agora na medicina humana, e depois a gente vai conversar acerca da medicina veterinária. Então, o SIRS, a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, bem como o sepsis grave, que ainda existia, né, foram excluídos dentro do sepsis 3 na medicina humana. Tá? Daí, obviamente, a sepsis ela recebeu uma nova definição, que seria o indivíduo que tem uma infecção, ou uma suspeita de infecção, e tem uma pontuação maior ou igual a 2 no SOFA, que a gente vai já explicar o que é o SOFA. E choque séptico seria essa sepse mais hipotensão grave somada a alterações metabólicas e celulares. Então vejam que já existem outras coisas aí a serem consideradas. E a síndrome de disfunção múltipla de órgãos continua a mesma, né? Mas a definição ali, a falha orgânica de mais de um sistema, a partir também do SOFA, que é esse sistema de parâmetros de análises a serem avaliadas dentro do paciente para essa definição. No documento também eles trazem novas definições, ou eles tentam facilitar o entendimento das definições. Portanto, sepse, eles definem como resposta orgânica potencialmente fatal, causada por uma resposta imune desregulada a uma infecção. Então, desregulada, isso é importante. Tá? E lembre que essa resposta imune também tem muita interação com a resposta hemostática. Nós temos alterações importantes também. E o choque séptico é a sepse acompanhada por profundas anormalidades circulatórias, celulares e capazes de aumentar a mortalidade por síndrome múltipla, síndrome de disfunção múltipla de órgãos. Então, é muito importante essas definições para que a gente consiga entender melhor, mais facilmente, quando o meu paciente está em sepse, quando o paciente pode já estar entrando ou já estar apresentando choque séptico. E essa hipotensão persistente não responsiva, isso é importante, não responsiva ao quê? A tratamentos medicamentosos, a vasopressores, a fluidoterapia, a hiperlactatemia também é um parâmetro importante que vai estar sendo utilizado em vários artigos, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. Ela pode ou não ocorrer no choque séptico, né? Não é sempre que isso vai ocorrer, né? Tem que falar sempre de biologia, né? Ela acaba não tendo, por vezes, sempre o mesmo padrão. E as disfunções orgânicas, né? Então, como que a gente consegue identificar essas disfunções orgânicas nesse paciente com infecção? Né? São alterações de consciência, essa hipotensão ameaçadora. O animal, obviamente, o humano, né, também, que isso também vai ser utilizado nos animais, ele começa a ter uma menor produção urinária ou não produção urinária, hiperbilirrubinemia, que a gente consegue, através dela, identificar uma possível disfunção hepática, a disfunção respiratória, distúrbios hemostáticos, ilho paralítico, bem como hiperlactatemia. E o SOFA, né, essa avaliação sequencial dessas falhas orgânicas em um indivíduo que tem sepse, né, que tem essa infecção que gerou toda essa dissonância imunológica aí. E nós temos, voltar aqui, o SOFA em dois modelos, né? Um SOFA maior, né? Um SOFA maiorzão, né? Que a gente faz essa correlação para fixar a ideia, e o Quick SOFA, que é um SOFA menorzinho, que na verdade esse Quick SOFA, né? Ele vai ser utilizado como triagem, e o SOFA ele vai ser utilizado durante, obviamente, o diagnóstico dessas falhas orgânicas, e é importante que saibamos se o animal precisa de outras intervenções medicamentosas ou mesmo de apoio dentro do processo de terapia intensiva. O Quick SOFA, que seria esse SOFA
rápido seria para triagem. Então, eu tenho um paciente que apresenta uma infecção e eu quero determinar se ele está ou não em sepse. Eu vou sempre ficar atento a esses parâmetros, porque alterações nesses parâmetros vão me indicar que provavelmente esse paciente já está em sepse. Que seria alteração de status mental, ao aumento da frequência respiratória e a diminuição da pressão sanguínea. E o SOFA, né, obviamente, então esse paciente apresenta uma infecção e apresenta essas 3 alterações, opa, já tem que me soar um alerta. E eu vou utilizar aí o SOFA, ou seja, coletar o sangue desse animal e avaliar diversos analitos, bem como a avaliação do status mental desse paciente ou desse animal, através da escala de Glasgow, para determinar se esse animal está ou não verdadeiramente em sepse. Então, nós temos aí na medicina humana, por exemplo, parâmetros respiratórios, coagulação, o fígado, cardiovascular, o sistema nervoso central, como eu comentei, a escala de Glasgow, e renal. E cada um deles a gente usa analitos diferentes, com scores aqui, vejam aqui em cima, diferentes. Então, eu vou pegar esse paciente que está sabidamente com uma infecção, em qualquer parte do corpo, que apresenta no Quick SOFA as alterações, ou seja, é um paciente que pode potencialmente entrar em sepse, e daí, a partir disso, deste paciente, eu vou coletar estas informações. E através delas, esses scores, ou seja, alterações dessas informações, eu vou pontuar esse paciente. Se esse paciente, ao fim dessa pontuação, apresentar uma pontuação igual ou maior que 2, eu já considero que esse paciente está em sepse. E daí, obviamente, que os meus cuidados vão ter que ser muito mais intensivos. Aqui também, em 2018, eles adicionaram até, na escala de Glasgow, a avaliação pupilar, eu achei bem interessante, né? Então, já existe isso na medicina humana, correto? Então, seria interessante também a gente pensar em padronização desses parâmetros também na medicina veterinária, né? Obviamente, a gente tem alguns parâmetros aqui, a gente sempre vai tentar, de alguma forma, às vezes adaptar uma coisa ou outra, mas bem interessante, né? E na medicina veterinária, né, a gente falou bastante na humana para a gente se situar, né? Por quê? Porque, obviamente, que os estudos iniciaram muito mais na medicina, muito anteriormente na medicina humana, e, portanto, temos mais dados, né? Ela está mais avançada. E na veterinária, o que está faltando? Qual a situação que nós temos hoje? Quais as bases de dados que nós podemos utilizar para trocar informações, para conseguir entender, identificar melhor os nossos pacientes? Existe um consenso, como existe na medicina humana, são os mesmos parâmetros que a gente vai utilizar na medicina humana, os mesmos analitos, as mesmas condições, estão validados aí para cães e para gatos? Então, essas perguntas que a gente vai falar um pouco também dentro desta apresentação. A incidência, aí já começa um primeiro problema nosso. Faltam dados. Faltam dados na medicina veterinária para que possamos fazer esse estudo multicêntrico relacionado a diversos locais. O SEPSI-3, como comentei com vocês, né, feito aí por diversos pesquisadores, pegaram vários dados de diferentes partes do mundo, correlacionaram para a identificação dessas alterações nesses pacientes. Então, o documento fica muito mais rico, mais aplicável. Na medicina veterinária, a gente tem poucos dados. Aí eu trouxe alguns dados relacionados ao Colégio Americano de Emergência e Cuidado Crítico Veterinário, que ele fala de uma incidência de sepse de 6 a 10% em cães e de 1 a 5% em gatos, com uma taxa de sobrevivência de 25 a 50% em cães e de 10 a 25% em gatos. Com certeza, são números subdiagnosticados, são números menores do que o real. A gente viu no vídeo aí, a cada de 3 a 4 segundos uma pessoa no mundo morre de sepse. E a sepse causada aí por infecções comuns.
Então, obviamente, que nós temos, quantos de nós aqui já atendemos, né, que estão na clínica, dentro da patologia clínica, realizamos exames de pacientes com infecções, todos os dias, toda hora. Então, provavelmente são números subdiagnosticados, porque também não temos, talvez, os mesmos aparatos e condições de fazer essas triagem tão bem definida como a medicina humana tem, comparativamente, né? Ou nós temos até, mas não é utilizado. Então, muitos pacientes acabam morrendo por sepse, todavia, a gente não tem esses dados, a gente não tem essa confirmação, não foram feitos os exames para realmente confirmar que esse animal estava em sepse. Aqui também trago trabalhos aí que falam sobre as principais bactérias isoladas em hemocultura de cães e gatos. Então, bem interessante, porque, obviamente, nós vimos aí, né, dentro do vídeo da medicina humana, que outros patógenos também podem gerar sepse, né? Então, não só bactérias. Todavia, comparativamente, as bactérias, de longe, são as maiores causadoras de sepse, né? Provavelmente em cães e gatos. Né? E a gente, então, é importante saber quem são as mais comuns aí nessas hemoculturas, né? Quem são poucos comuns e quem são raros, comparativamente falando, né? E isso é importante porque a gente precisa reconhecer qual é o patógeno, né? Como a gente comentou, o vídeo comentou, a sepse é a maior causa de morte no mundo evitável. Como a gente evita? Evitando que esse animal tenha infecções. Né? Então, com desafio ambiental menor, esse animal vacinado, esse animal com menor desafio, uma boa nutrição, uma boa higiene, né? Tudo isso é importante. E aqui as mais comuns, né, em cães e gatos, né, a gente vê em cães aí bactérias super comuns, né, bactérias gram-positivas encontradas na pele, né, Escherichia coli, uma bem comum em infecções do trato urinário inferior, por exemplo, e em gatos a Escherichia coli, algumas enterobactérias, né, muda bastante o perfil aqui, comparativamente. Isso é importante para a gente começar a pensar, né, qual é a origem dessa bactéria, de onde ela está vindo, para conseguir evitar. E outro problema gigantesco que nós temos, né, não só na medicina veterinária, na medicina humana também, obviamente, de uns anos para cá, nós vemos, dentro da rotina clínica, um desafio gigantesco no combate de infecções, porque essas bactérias apresentam cada vez mais padrões de multiresistência. Então, isso é muito, muito grave. Não pensem vocês que isso é menor do que nós estamos vivendo em relação à pandemia. Assim, a multiresistência a antibióticos de bactérias já é um problema mundial muito grave e a tendência é piorar, infelizmente. Nós temos aqui, né, um antibiograma cedido pela professora Sheila, da UEM, que trabalha especificamente com microbiologia, tem muitos trabalhos relacionados à resistência. Nós temos aqui o resultado aqui, ó, neguinha, SRD, era uma cadela que tinha uma lesão de pele, uma lesão normal, né, uma piodermatite, que é uma coisa mais comum que piodermatite. Todavia foi isolado o enterococcus, né, o enterococcus nessa paciente, e aqui o resultado do antibiograma. Então a gente vê poucos antibióticos sensíveis e uma multiresistência de 77,78%. É muito grande. Na resistência a 5 classes de antibióticos, 70%. Então, isso é muito grave. Isso é muito grave. Né? E dentro da medicina veterinária, né, obviamente, o sistema de reconhecimento da sepse, como ele se deu, né? Como é que aconteceu historicamente? É importante para que a gente entenda o que a gente utiliza hoje, o que a história fez até então. Então, em 97, aí, esses pesquisadores, por exemplo, utilizaram os critérios do sepsis 1, que a gente tinha comentado. Para o quê?
para ver qual que é a sensibilidade e especificidade do diagnóstico de sepsis em cães utilizando esses parâmetros de humanos, né, lançados em 91. Eles viram que tinha uma alta sensibilidade, todavia baixa especificidade. Ou seja, a sepse nos cães com esses parâmetros era super diagnosticada. Ou seja, eu diagnosticava sepse em animais que não estavam em sepse. E isso não é legal. Em 2000, né, tem outro trabalho, tem vários trabalhos, gente, eu trouxe alguns aqui para a gente comentar, de acordo com o tempo. Utilizou aí 29 casos de sepse em cães, né, e eles utilizaram para a identificação dessa sepse o SIRS, né, parâmetros do SIRS. E daí observou-se como principais sinais clínicos desses animais: letargia, mucosas pálidas, dor abdominal, taquipneia, bradicardia, pulso fraco. Então vejam que existe uma correlação, né? Taquipneia, aumento da frequência respiratória, bradicardia, pulso fraco, diminuição da pressão, anemia, hipoalbuminemia, hipotermia, icterícia, lembra da bilirrubina? Então os parâmetros, a gente começa a perceber que os parâmetros não são tão diferentes. Então, realmente, aqui eu começo a ver, talvez a gente possa utilizar realmente os mesmos padrões que a medicina humana utiliza na identificação de sepsis em cães e gatos. Aqui, por exemplo, o CIRS, né, que é utilizado, e é utilizado até hoje em cães e gatos, tá? São critérios que a gente pode utilizar para determinar, né, se esse animal está... É um animal que tem muitas chances de ter sepsis ou não. O CIRS sozinho, ele não é indicado para diagnóstico de sepse, mas sim triagem, um bom mecanismo de triagem, né? Então a gente tem cães, temperatura, frequência cardíaca, respiratória, leucócitos e porcentagem de bastonetes. Então em cães aqui, essas alterações que o animal pode ter, em gatos essas alterações. O cão apresenta 2 ou mais, o gato 3 ou mais dessa, já é considerado um animal que potencialmente pode estar em sepse. E, portanto, nesse indivíduo, a gente vai tentar utilizar os parâmetros do SOFA, os analitos, as variáveis ali, para a gente determinar se a sepse está ocorrendo ou não. Em 2008, né, o doutor Rodrigo Rabelo, ele tem um estudo interessante, multicêntrico, né? Ele utilizou o RICO, o score também, e ele identificou para score de sobrevida. Será que esse score vai ser bom para identificar se animais sobrevivem mais ou menos, né, nessas urgências? E ele percebeu que alguns parâmetros podem estar frequentemente alterados, né, e, obviamente, gerarem menores sobrevidas se sofrerem maiores alterações. Em 2010, um estudo bem interessante, porque é um estudo que utiliza uma quantidade muito grande de animais, né, são quase 600 cães, utilizaram muitas variáveis, e não só variáveis hematológicas ou bioquímicas, mas também fisiológicas, né, a maioria utilizam as fisiológicas, mas muitas variáveis. Então é muito legal. E eles encontraram, né, o APO, a gente vai falar sobre esse sistema de avaliação também, é um sistema de avaliação do paciente crítico, e essas 10 variáveis aí, as mais importantes que eles encontraram nesses pacientes que potencialmente poderiam já estar em sepse, né? Então são parâmetros importantes aqui, muitos deles muito fáceis da gente conseguir, conseguir realizar, e então é importante para a rotina clínica a gente ter essa noção, né? E em 2012, essa equipe italiana conseguiu realizar, né, fez um trabalho muito importante, porque eles validaram o SOFA, que é o SOFA que é utilizado em humanos, para cães. Então, apesar de terem resultados preliminares, foi uma mudança importante, um passo importante para a medicina veterinária. E eles fizeram também essa adaptação, então, obviamente, né? Então, esse parâmetro, os parâmetros analisados de pontuação, segue o mesmo sentido, é igual ou maior que 2, também o paciente está em sepse, eu cheguei no diagnóstico de sepse,
Também parâmetros respiratórios, coagulação, hepáticos, cardiovasculares, sistema nervoso central e renal. E aí vejam que os parâmetros são os mesmos utilizados na medicina humana. Obviamente, essa adaptação vem claramente, né, desses desses pontos de corte de cada uma da pontuação, haja vista que é uma espécie diferente. E a escala de Glasgow já existe, obviamente, modificada. É muito importante que seja avaliada claramente, né? Então, a gente tem atividade motora, reflexos troncoencefálico e nível de consciência. Então, a gente também faz pontuações, é importante que nós a façamos, haja vista que são parâmetros importantes nas análises desses pacientes, possivelmente em sepse e no diagnóstico da sepse, claramente. E o APOL, né, que eu havia comentado, que já foi utilizado, até tem duas formas, o APOL Full, completo, e o FAST. Ele é um score de avaliação fisiológica e laboratorial de pacientes agudos, né? Então, pacientes críticos, e então, muito importante, ele é um score de gravidade, ele prevê mortalidade, ou seja, ele consegue diferenciar os pacientes aí que têm maior chance de sobrevida e que têm maior chance de óbito. Isso é importante. E as funções orgânicas, de forma geral, né, dentro da medicina veterinária? Então, alterações de consciência na escala de Glasgow que sejam maiores que 17, né? A hipotensão ameaçadora, obviamente, é super importante para cães e gatos, a gente tem alterações relacionadas a essa diferença entre espécies, claro. Oligúria, hiperbilirubinemia, disfunções respiratórias, coagulação e trombocitopenia, né? Perdão, só a escala de Glasgow, eu falei, é menor que 17, perdão, menor que 17. Coagulação, daí vários parâmetros aí que a gente pode utilizar, não só as plaquetas, né? Sim, a gente pode utilizar as plaquetas, tanto a quantidade delas, como a queda delas, de acordo com o tempo. E também fatores de coagulação, né, exames de coagulação, né, que é muito importante. Ilho paralítico também pode ser utilizado para cães e gatos. Hiperlactatemia, tem uma diferença, obviamente, também em cães e gatos, é interessante da gente utilizar. E o que há de novo, né, dentro desse processo? Então, a gente já sabe qual que é a situação nossa hoje. Temos, sim, o SOFA, podemos utilizar a CIRS como triagem, temos essas diferenças aí nessas análises que a gente viu no slide anterior, que fazem a gente determinar se o nosso paciente está ou não em sepse. Isso é importante, esse diagnóstico é importante, e lembre-se, quanto mais precoce seja esse diagnóstico, obviamente, esse animal vai ter maior sobrevida, porque eu vou ter que, obviamente, ter um cuidado maior com esse paciente, um cuidado mais intensivo, né? Esse paciente não pode ficar, por exemplo, um paciente em sepse no internamento normal. Se você não tem, né, na sua clínica, na sua região, você pode encaminhar esse paciente para um local onde tenha, sim, uma UTI. Então, isso é importante, porque isso vai dar uma condição para que esse paciente tenha um suporte maior e, portanto, uma sobrevida maior. Consiga sobreviver, um prognóstico melhor, né? Não é nem questão de sobrevida, mas um prognóstico melhor. O que há de novo em relação à identificação de micro-organismos, né? A gente vai falar um pouco disso, que é a mudança total de identificação de micro-organismos, que é o futuro para a identificação. Marcadores relacionados à sepse. Também a gente tem algumas coisas importantes para comentar. E marcadores relacionados à síndrome de disfunção múltipla de órgãos. Então, como eu vou identificar que, além, né, dessa sepse, o animal pode estar em choque séptico, por exemplo. Em relação à identificação de micro-organismos, né, o que a gente tem de mais novo? A gente tem esse equipamento aqui, né, a MALDI-TOF, que é, na verdade, uma distorção e ionização a laser associada à matriz, que eles chamam de tempo de voo, que nada mais é que, né, ele consegue identificar micro-organismos isolados ou de hemocultura positiva, espécie, ele chega em espécie em 15 minutos.
É muito fantástico o equipamento e as potencialidades que ele pode fazer. Aqui é uma foto de um que a gente tem lá no Unifesp, aqui no Brasil, e realmente é um equipamento que vai mudar, com certeza, a história de identificação de micro-organismos. Já mudou, na verdade, vai mudar cada vez mais. Já vista que existem uma possibilidade gigantesca de a gente pensar nessa tecnologia, né, que usa a espectrometria, de massa. Espectrometria de massa. Como funciona, mais ou menos, né, de forma bem simplista. Então, o isolado de hemocultura, né, ou de placa, você vai colocar aqui no equipamento, e o equipamento vai emitir um laser, né, vários lasers ali, naquela amostra, e que vai literalmente evaporar. Sabe aqueles filmes que jogam um laser e parece que a pessoa literalmente desintegra? É mais ou menos por aí. Esse laser vai ser emitido nessa amostra, ela vai desintegrar. Essas partículas que vão sair desse laser aí, voláteis, vão ser ionizadas e vão ter um tempo de voo. Por isso chama tempo de voo. Tempo de voo que essas partículas vão ter até chegar no detector aqui em cima. Então elas vão subindo, cada uma no seu tempo, e isso gera um gráfico. E cada micro-organismo tem um gráfico diferente. Então esse computador consegue ler esse padrão que esse micro-organismo gerou e falar, esse micro-organismo é tal, porque esse padrão é compatível apenas com esse micro-organismo. Então é fantástico, é o futuro, né, que já está acontecendo. E digo futuro porque a gente tem, para quem quiser saber mais, essa é uma revisão bem legal, acerca do equipamento e dessas análises clínicas microbiológicas. E essa é uma outra revisão também muito legal, que fala também sobre as potencialidades. Aqui ele fala até de usar a tecnologia não só para a identificação do micro-organismo, mas também para que a gente consiga detectar biomarcadores de resistência antimicrobiana. Então imaginem que eu consegui identificar um micro-organismo em 15 minutos, em sua espécie, e ainda assim eu poder ter dentro dessa identificação características desse gráfico que esse equipamento consiga traduzir para mim, falando, é essa bactéria e ela tem aí genes de resistência relacionados a esses grupos. Isso é maravilhoso, né? E então esse é o futuro da identificação que já acontece no mundo, obviamente com restrito acesso, haja vista que é um exame que tem o seu custo elevadíssimo, né? Mas a tecnologia avança para sempre reduzir os custos desses exames. Né? Há muito tempo atrás, a tomografia, por exemplo, ressonância, não era uma realidade em cães e gatos e hoje já é. Então, a tendência é que essas tecnologias consigam ficar mais acessíveis ao longo do tempo. E marcadores relacionados à sepse. Então, esses marcadores que nós utilizamos, por exemplo, no SOFA. Né? O que tem de novo? O que a gente pode usar de novo, o que a literatura começa a trazer através de pesquisas relacionadas a esses marcadores, que a gente pode fazer na medicina veterinária. Daí, antes da medicina veterinária, eu só trouxe esse, porque esse é um importante artigo na Nature, que fala sobre a interleucina 33. E fala sobre ela de uma forma interessante, porque eles estão relacionando a quantidade de liberação e produção dessa interleucina à imunossupressão na evolução da sepse. Ou seja, né, pacientes que expressam mais interleucina 33 morrem menos. Ou seja, se eu conseguir, dentro do meu paciente diagnosticado com sepse, de alguma forma terapêutica ou de indução, para que ele produza mais interleucina 33, ele vai sobreviver mais. Isso é importante. Então, é uma informação muito importante e que a gente tem que ver também, será que isto também acontece nos cães e gatos? Será que também é uma realidade, né, como é em humanos?
Aqui em 2018 tem já bastante, na verdade, trabalho com a procalcitonina plasmática. Em humanos já é validada e existe uma correlação comprovada, né, dessa dosagem. E aqui esse trabalho ele traz essa dosagem de concentrações e vai avaliando em cães com sepse. Então ele avaliou aqui nesse trabalho, por exemplo, em cães sadios, com dilatação vulvogástrica, que seria um paciente crítico, agudo, mas não relacionado a sepse, e sepse. Então aqui as concentrações plasmáticas. E a gente vê como é interessante, como é importante. Claro, aqui ele não conseguiu diferenciar, as concentrações plasmáticas de procalcitonina não conseguiram ser diferenciadas com indivíduos com doenças agudas, graves, como a dilatação vulvogástrica e sepse. Todavia, conseguiu diferenciar esses agudos de animais saudáveis. Então, existe um potencial aí para uso. Também aqui, esse é o trabalho de 2019, ele utilizou o APOFUL, né? E também, além do APOFUL, que é aquele avaliação do paciente crítico, ele avaliou 13 citocinas diferentes, em 3 grupos diferentes de animais. Mas sadios, com pancreatite, que seria, assim, uma doença pancreatite aguda, então uma doença crítica, que vai causar grande inflamação, debilidade, e animais com sepse. Para ver se a gente consegue diferenciar também esses pacientes. Porque, muitas vezes, esses marcadores, a gente consegue facilmente diferenciar o paciente crítico do paciente normal. Ok, até aí tudo bem. Mas o que eu quero, na verdade, é diferenciar o paciente crítico em sepse e paciente crítico em não sepse. E isso seria mais interessante. Por isso que eles fazem esses grupos diferentes, tentando diferenciar esses que são pacientes críticos para saberem se eles estão ou não em sepse. Isso é importante para mim clinicamente, né? Porque tem uma diferença na abordagem. E se eles viram dessas 13 citocinas, 5 que apresentaram diferenças importantes e significativas. E algumas delas aí eu vou mostrar alguns gráficos, né? Então, HMBG1. Então, se a gente for diferenciar animal de controle e animais com pancreatite aguda e sepse, a gente vê que tem uma diferença significativa, né, desses animais, mas não consegue diferenciar animais agudos, que não estão em sepse, e animais em sepse. Então, não foi tão bom assim. Se a gente pegar a CCL2, então a gente começa a ver que tem uma diferença também importante relacionada principalmente a controles e animais agudos, né? E a interleucina 6, que também tem essa diferença muito grande entre animais críticos e mesmo sepse ou não, comparativamente ao animal de controle. Obviamente, veja aqui, animal de sepse apresenta muito maior concentração de interleucina 6, bem como CCL2, comparativamente a esses animais com pancreatite. Então, já são citocinas mais relevantes nessa diferenciação de animais críticos com sepse e sem sepse. Outra também importante, não só que eles avaliaram, não só a identificação desse paciente com sepse através dessas citocinas, mas também o quanto essas citocinas poderiam nos auxiliar no prognóstico de sobrevida do paciente. Então, o diagnóstico, se a gente vai sobreviver ou não sobreviver. E a gente vê, né, ele traz informação importante da CCL2, por exemplo, que tem uma diferença muito grande nas concentrações entre os animais que apresentam sepse, mas que sobrevivem, e os animais que apresentam sepse e não sobrevivem. Então, animais que apresentam sepse e não sobrevivem têm níveis de CCL2 muito maiores, significativamente maiores do que animais que sobrevivem. E eles viram isso com sensibilidade e especificidade muito alta. 80%, 91% de especificidade e 80% de sensibilidade é, sim, relevante e importante. Ainda em biomarcadores, né, esse artigo de 2019 traz alguns biomarcadores relacionados a efusões,
que é uma coisa também importante, né? Frequentemente na clínica a gente encontra animais com efusões. Então aqui ele analisou 12 biomarcadores que poderiam estar alterados aí, tanto no sangue quanto na efusão peritoneal, para diferenciação de efusão séptica e efusão não séptica, animais com efusão séptica e efusão não séptica. Então, a CCL2, de novo, ó, um biomarcador importante. No sangue, ó, já deu para ver a diferença gigantesca de animais em sepse e animais em não sepse. Significativamente diferente, né, tem um grau de significância importante, sim. Aqui o lactato também, uma diferença importante. Aqui na efusão, né, dosando o lactato da efusão. Olha que interessante. Né? Então, sim, a gente tem que... O animal que tem efusão, talvez seja mais interessante, eu tenha maior sensibilidade e especificidade com analito na efusão do que no sangue. Então, são informações relevantes. Né? O lactato aqui na efusão apresenta, de animais de sepse, alterações, aumentos muito maiores, bem mais significativos do que animais com efusão não séptica. Né? Isso é importante, sim, com um perfil de sensibilidade, especificidade importante também. 72,2% de sensibilidade e 84,2% de especificidade. Então, muito interessante, sim, a análise de lactato na infusão. Em 2019, nós temos esse trabalho também que é muito importante, ele traz aí esses marcadores, a gente falou bastante de marcadores relacionados, principalmente o processo inflamatório em si, essas citocinas, durante a evolução, a potencialização da resposta celular, bem como o desenvolvimento da resposta imunomoral. E aqui traz dois marcadores que são importantes nesse sentido também, mas aí bem importantes durante o processo hemostático, durante o processo de coagulação, né? Então, a angiopoetina 2 plasmático, fator de crescimento endotelial vascular, que são os principais atores na regulação da ativação e disfunção endotelial vascular. Então, super importante, tanto na inflamação quanto na hemostasia, né? E eles fizeram também 3 grupos diferentes. Animais sadios, animais em CIRS e animais em sepse, comprovadamente em sepse. E a gente vê aqui, ó, resultados muito significativos, muito interessantes, né? A gente consegue diferenciar animais saudáveis de animais em sepse e em CIRS, né, através desse analito. A gente tem uma boa também correlação em relação à sobrevivência, novamente, desses animais. Então, esse analito tem aí uma especificidade interessante, todavia baixa sensibilidade. Isso aí ficou um pouco ruim para ele, para a utilização dele. Todavia, a gente vê a diferença muito grande, né? Então, de animais que sobrevivem, estão apresentando menor concentrações desse analito, ao passo que animais que não sobrevivem apresentam maiores, de forma bem significativa. E esse que eu adorei, que é desse ano, gostei bastante. Por quê? Porque é muito interessante a gente falar dos avanços, né? Mas quando você tem muita estrutura. Então, a gente fala de avanços, a gente está falando do equipamento que faz análise, identificação de bactéria com 15 minutos. Tudo bem. Isso é viável na nossa rotina? Não. A gente está falando, por exemplo, até às vezes até de hemogasometria. A gente não tem, né? Eu dou aula aqui em Unai, Minas Gerais, uma cidade de aproximadamente 100 mil habitantes, no interior, noroeste de Minas, já quase próximo a Goiás. A gente não tem nenhum local, nem mesmo na universidade ou na cidade que tenha UTI, que tenha hemogasometria. A gente não tem. Então, eu achei interessante, eu gosto desses artigos que trazem coisas que são palpáveis e facilmente realizadas em qualquer lugar, porque a gente precisa pensar nessas coisas mais fáceis para conseguir identificar esses pacientes em todo canto. Para que eu consiga, mesmo que não tenha tanta estrutura, uma estrutura básica, uma estrutura convencional, conseguir identificar. Talvez eu não consegui ter o suporte, por exemplo, como comentei, de uma UTI, sim, mas o diagnóstico para que eu tenha um cuidado maior, para que eu tenha essa monitoração, o monitoramento do paciente de forma mais efetiva. Né? Então, eu posso fazer um bom monitoramento, mesmo com uma grande estrutura. Né? Vai de eu ter um profissional habilitado aí acompanhando esse paciente.
24 horas, sim, por que não? Isso não é uma coisa difícil de fazer. E ele traz o quê? Ele fez relações dos leucócitos em felinos com CIRS e felinos com sepse. Utilizou um número de casos interessante, importante, 209 casos, e eles fizeram aí essas relações. Então ele chamou de NLR, uma relação que ele pega o número de neutrófilos segmentados, soma com o número de bastonetes e divide pelo número de linfócitos. O segundo ele fez, que ele chama de BLR. Ele pega o número de neutrófilos bastonetes e divide por linfócito. E finalmente ele fez o BNLR, o número de neutrófilos bastonetes dividido pelos segmentados, neutrófilos segmentados, e esse valor divide pelo linfócito. Porque eu achei sensacional, porque tudo isso já tem no hemograma. No hemograma você já tem isso. Né? E eu estou falando de hemograma, não estou falando de maquinograma. Maquinograma você não tem isso. Né? Maquinograma não existe. Né? Deveria até ser um crime, qualquer laboratório lançar resultados apenas de máquina. Não existe isso. Tá? Então, obviamente, se você faz um hemograma real, verdadeiro, você tem todas essas informações. Então, você consegue fazer essas relações facilmente e conseguir, dentro dessas relações, ter um diagnóstico precoce de sepse. Então, aqui a gente vê a primeira relação, né, que tem uma diferença significativa de animais saudáveis, não consegue diferenciar CIRS e sepse, então não é tão boa. Aqui a gente tem, a segunda relação, já conseguiu ter uma análise mais interessante. Por quê? Consegue diferenciar, obviamente, animais de CIRS e sepsis com animais saudáveis, e dentro de animais CIRS e sepsis, a gente vê que existe um significante aumento nos animais com sepse comparativamente aos animais com CIRS. Então, mais interessante, com certeza. E também, essa é a última correlação que ele fez também, mais interessante, essas duas aí para diferenciação de animais em CIRS e em sepse. Então, muito interessante, achei muito legal, viável, fácil de fazer, não tem por que não fazer, e a gente tem que utilizar mais, realmente, né, a gente usou em felino, tentar utilizar em cão, em outras espécies também, por que não? Para tentar ter mais informações mesmo, para tentar ter um maior banco de dados também. E, finalmente, marcadores relacionados à síndrome de disfunção múltipla de órgãos. Então, eu falei de alguns marcadores novos para a identificação da sepse, e aqui a gente quer também marcadores para ver se esse animal em sepse já começa a apresentar essa síndrome e quais órgãos, quais sistemas estão mais afetados naquele paciente. Aqui, novamente, né, a procalcitonina plasmática, ela vem como um parâmetro que consegue prever, né, disfunções orgânicas em cães com sepse. Então, aqui nesse trabalho, eles utilizaram a concentração de procalcitonina plasmática em animais em CIRS, utilizaram o CIRS e o APOL-FAST, né, para a identificação dos pacientes. Controle, sepse e choque séptico. Então, diferenciaram esses grupos e identificaram alterações gigantescas, né? Então, controle sepse, altamente significativo, né? E aqui, no animal em sepse e com choque séptico, também altamente significativo, então super importante. Então, eu consigo, dentro de animais com sepse, identificar, esse animal está em choque séptico, esse animal não está. Então, bem relevante, bem significante. E ainda mais, que eu gostei bastante desse artigo, é que ele traz não só esses dados importantes, mas ele avalia ao longo do tempo de internamento. Então, o internamento desse paciente, ele faz mensurações progressivas da procalcitonina plasmática, e ele enxergou que animais que sobrevivem têm decréscimos maiores ao longo do tempo de internamento. Ao passo que animais que não sobrevivem, eles já apresentam aí, números maiores, a concentração plasmática, e o seu decréscimo proporcionalmente é menor. Então, é bem interessante também para avaliação de sobrevivência dos pacientes. Então, muito interessante.
Esse aqui é só um artigo que eu trouxe para a gente falar de forma geral, né? Um artigo de revisão, na verdade, mas ele traz vários biomarcadores importantes de identificação precoce de injúria renal aguda, de lesão renal aguda, como queiram. E, obviamente, muitos desses traz várias explicações, um artigo de revisão muito interessante, então, para quem quiser conhecer mais, mas aí traz diversos biomarcadores, já são conhecidos, que são, sim, que humanos, né, muito interessantes, e que começam a apresentar, em algumas outras pesquisas, sim, muitas funções para cães e gatos também, no que se relaciona ao diagnóstico de lesão renal aguda. Então, a N-Gal, importante, a KIN1, o L-FABIP, também super importante. Alguns aí que podem ser dosados tanto na urina quanto no plasma, outros na urina. A gente vê, sim, ao longo do tempo, de marcadores de função renal, a gente vê que inicialmente tinha-se muitos estudos relacionados a biomarcadores sanguíneos, e hoje que a gente vê grandes estudos e muitos estudos aprofundados relacionados a marcadores urinários, né? Então, é uma tendência interessante, historicamente falando. E importante, né? Porque às vezes a gente acha que vai dosar só esses parâmetros no sangue, e nem sempre, né? A gente está encontrando resultados muito interessantes na medicina humana, na medicina veterinária, com esses marcadores na urina. Aqui também temos que valorizar, com certeza, a pesquisa nacional. É um artigo interessante, coordenado pela professora Maria Isabel da UEL, uma grande profissional aí da área da obstetrícia, e eles utilizam, né, a obstetrícia tem bastante trabalho com isso, eu vou trazer outro de uma equipe da Unesp, porque naturalmente eles acabam atendendo uma quantidade muito grande de cadelas com piometra. Então é muito normal, muito comum esse atendimento, né? Todo mundo que trabalha aí, né, dentro da clínica tem uma rotina tem na rotina muitos casos. Então, é um modelo experimental natural da sepse, porque sim, a piometra é sabidamente uma infecção e que pode gerar sepse. Então é muito interessante, né, o uso desses pacientes nos estudos para sepse e mesmo para disfunções. E esse trabalho traz informações importantes acerca da UPC, né, da relação proteína-creatinina urinária, e, obviamente, como um diagnóstico precoce de injúria renal, muito maior, obviamente, que a de creatinina, né? E a gente já sabe disso. A gente tem como comprovar por A mais B, por vários trabalhos científicos que mostram que a UPC ela é mais precoce no diagnóstico, sim, de uma lesão renal aguda do que a creatinina. Porque lembrem que a creatinina só vai aumentar de forma considerável quando tiver uma lesão com uma porcentagem de 60%, 75% de ambos os rins. Então, ela é boa para diagnóstico de lesão? Sim. Ela é boa para precocidade? Não. Essa que é a verdade. Então, elas pegaram cadelas sadias, cadelas com piometras azotêmicas e não azotêmicas. Eles viram, sim, que a UPC é mais precoce no diagnóstico da lesão renal aguda do que comparativamente à creatinina. Então, muito importante, né? Esse paper desse ano é muito interessante também, né? Eles utilizaram o Quick Sofa e mais o lactato. Então, eles adicionaram o lactato como se fosse um Quick Sofa aí plus, né? E utilizaram uma quantidade interessante de animais aí, né? Quase 270 cães, e eles conseguiram identificar, né, que o lactato ajudou, né, na identificação dos animais que sobreviveriam, né? Então, com um parâmetro de sobrevida, né? Então, o lactato ele foi significativamente menor nos animais que sobreviveram. Isso é uma informação importante, claro, né? E esse, que é um dos trabalhos que eu mais gosto, né? Também nacional, publicado numa revista de alto impacto a nível mundial,
então coordenado pelos professores Ricardo e professor Marcos, né, na Unesp de Jaboticabal, que veio da dissertação de mestrado da Beatriz, e eles utilizaram o SOFA como parâmetro na avaliação de cadelas com piometra, e daí diferenciaram os grupos, né, cadelas sadias, cadela com piometra, piometras e sepsis. Então 3 grupos importantes, né? Então, nem toda cadela com piometra vai ter sepsis, não necessariamente, né? Então, eles fizeram essa divisão muito importante. E exames laboratoriais, fizeram vários exames de imagem, perfusão, histopatológico. Deixei em vermelho histopatológico, porque foi um diferencial importante desse trabalho. E que a gente tem que pensar também nos animais que nós atendemos, essas cadelas com piometra, e tem que pensar também em outras infecções que podem estar acontecendo a mesma coisa, né? O que aconteceu? Ela fez o histopatológico de todas as cadelas com sepse, ou com piometra, perdão. Então, tinha piometra, obviamente, ela coletou os exames, todos os parâmetros, todas as análises que ela fez, e depois foi para a cirurgia. Na cirurgia que ela fez sim uma coleta, uma biópsia do rim desses animais. E 100% das cadelas com piometra apresentaram lesão renal aguda. 100%. Então a cadela com piometra que chegava lá pulando, abanando o rabo super bem, e desde a cadela que chegava lá já com alterações maiores, com alterações com disorexias, com alterações de comportamento, apática, depressiva, independente, 100% das cadelas com piometra tinham lesão renal aguda pelo histopatológico. Isso é um dado muito relevante. Isso é muito relevante. Até para a gente repensar nesses atendimentos, né? Então o paciente que está lá bem ou não, já está tendo lesão renal aguda. E, portanto, torna ainda mais emergencial a minha intervenção. E daí, mostra no trabalho os tipos de degeneração, né? Degeneração tubular, todos tiveram. Daí, tem uns que tiveram mais de um tipo, claro, né? Então, tem várias alterações importantes também, que fazem a gente pensar em qual será que o processo que está ocorrendo, né? Como ele está acontecendo, isso que a gente tenta fazer através dessa padronização histopatológica. Então, é essencial, super importante. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Não podemos negligenciar essa informação, né? Então, as cadelas com piometra, a gente tem que ter uma atenção maior, independente aí, às vezes, de como ela se apresenta para a gente, esse paciente, como ele está, de forma geral. Ele está tendo lesão renal aguda. Isso vai ser importante, porque progressivamente, isso, obviamente, que vai gerar, pode gerar, né, complicações futuras, com certeza, ou mesmo no momento. Então, eles fizeram várias coisas, né? Só para trazer de forma geral, para não ficar tão grande. Controle piométrico, saudáveis e animais com lesão renal aguda. Então, a frequência cardíaca alterada significativamente em animais com lesão renal aguda. Hematológicos, a parte do eritrograma, super importante, alterações, animais com lesão renal aguda, alterações maiores no eritrograma, ou seja, números menores comparativamente a animais saudáveis. No leucograma, números maiores, leucócitos totais significativos. Também aqui encontrou alterações em albumina, globulina e FA, então alterações importantes. Albumina e globulina, vejo muita importância, né? Porque a gente já sabe, obviamente, né, que animais que têm processos inflamatórios agudos produzem menos albumina, porque é uma proteína de fase inflamatória negativa, né, ao passo que, por exemplo, fibrinogênio positivo e outras proteínas de fase inflamatória positiva são produzidas. Então, existe essa diferença no foco do fígado, né? Ele começa a produzir mais proteínas inflamatórias positivas e acaba em detrimento da produção, por exemplo, de albumina. Então, essa diferença é muito grande, e a albumina é uma coisa fácil, né, da gente determinar. E globulinas, uma quantidade maior, obviamente, está tendo uma resposta inflamatória que vai estimular também a produção, através da resposta imunomoral, de imunoglobulinas. A UPC, novamente, o PC super importante. Se a gente ver aqui atrás, a creatinina, não teve diferença significativa de animais saudáveis da creatinina com animais com lesão renal aguda. A média até de animais com lesão renal aguda foi menor nesse caso, comparativamente. Vejam vocês.
1,2 de animais saudáveis, 1 de animal com lesão renal aguda. Então, a creatinina é bom para lesão renal aguda? Não. Não, porque a medicação não é precoce. Então, o que a gente tem que fazer? Opa, PC. Porque ela sim tem uma diferença super significativa. O que me trouxe só esse trabalho de preocupação ao ler ele é que eles acharam uma média da UPC de 0,39. Mais com lesão renal aguda, sabidamente, porque ele fez isso patológico. Né? Depois os parâmetros da hemogasometria também, importante, né? Bicarbonato de cálcio aqui com uma alteração significativa. Por que me trouxe uma preocupação, né? Essa UPC de 0,39 mais com lesão renal aguda? Porque se a gente for na literatura, né? A gente tem essa dinâmica hoje, né? Esses padrões. Que a gente conhece o animal não proteinúrico, né? De 0 a 0,2 da UPC, animal com proteinúria limítrofe, 0,2 a 0,4, e o proteinúrico considerado de 0,4 acima. Né? Tem uma diferença, pode ter uma diferença, depende de literatura, às vezes, espécie, mas basicamente é isso. Então tem o borderline, que a gente chama, né? 0,4. E deu 0,39, deu menor. Então, o animal com a lesão renal aguda tem uma proteinúria limítrofe, considerada limítrofe. Então, isso que me preocupou mais em relação a isso, que talvez a gente tenha que ter mais estudos, obviamente, claro, né? A gente não pode tornar um estudo como base, mas mais estudos para a gente ver realmente qual é o verdadeiro borderline, né? Se é isso mesmo, se não é, para a gente ter uma assertividade maior. E, além disso, né, cabelas com piometra e sepse no SOFA, eles viram a UPC com uma sensibilidade e especificidade gigantesca para determinar a sepse. Então, 90% e 91,6%, respectivamente, sensibilidade e especificidade. Então, muito grande, muito importante a UPC, né, no diagnóstico de sepse desses indivíduos. Muito mais do que a creatinina. Então, o SOFA que a gente está usando creatinina, talvez a gente tenha que substituir por UPC, que vai ser mais precoce, mais significativo. E é isso que eu trouxe para vocês, de forma geral. Obviamente, espero ter contribuído, né, para que vocês tenham um maior entendimento acerca da sepse, bem como que vocês fiquem mais atentos e atentas aos sinais dos seus pacientes, para que assim vocês consigam dar uma atenção maior ou acabar transferindo esse paciente para uma terapia, unidade de terapia intensiva, né? Então, diversas coisas que a gente pode utilizar. Sim, a gente pode utilizar a CIRIS e o QuizSOFA ainda como triagem, o SOFA como diagnóstico. O APOFU e o APOFAST são utilizados por muitas pessoas e tem, sim, obviamente, sua função. Então, é importante criar esses protocolos de identificação de sepse na sua clínica, no seu internamento, na sua realidade, para que seja feito esse reconhecimento, para que a gente consiga fazer um diagnóstico maior, tenhamos mais dados, né, e bem como a gente consiga, depois do reconhecimento da sepse, fazer uma terapia assistida mais intensa, mais intensiva, que vai proporcionar, muitas vezes, uma maior sobrevida para os nossos pacientes. Tá? Obviamente, trouxe algumas coisas que são, obviamente, um pouco longe da realidade, mas outras mais próximas. Então, tem como, sim, com parâmetros básicos, a gente avaliar. Então, vamos tentar fazer o melhor dentro da nossa realidade e dentro das possibilidades. Agradeço novamente, né, pela atenção. Esses são alguns sites legais, se vocês quiserem saber mais sobre sepse. Esse é um site super importante, internacional. Esse também. Esse aqui é ótimo, eu gosto bastante dele, inclusive porque o Instituto Latino-Americano de Sepse, que é esse site, na verdade que é esse instituto que tem esse site, ele tem educação continuada de graça. Então, se vocês quiserem saber mais, totalmente gratuito, vários materiais super legais. Então, eu acho que vale a pena para quem quer saber mais, para quem quer conhecer mais, né? Que essa palestra sirva de estímulo para vocês. Então, agradeço mais uma vez ao TEXA, esse laboratório tão importante no cenário nacional,
a todos os seus colaboradores pela atenção me dada desde o convite até o processo final. Agradeço a todos e todas pela atenção, muito obrigado. Aqui tem meu e-mail, fiquem à vontade para dúvidas e sugestões, está sempre disponível. Obrigado mais uma vez, tenham todos uma boa semana. Obviamente aqui, que todos usem máscara, que continuem em isolamento, vacinem, sim, por favor, né? Eu acho que o que a gente puder fazer, a nossa parte, né, a gente tem que fazer, sim. Tá? Então, um forte abraço, que possamos passar por esse momento, né, o mais rápido possível.